Posso? Ixi, esse trem engarranchou aqui. Bom dia a todos. Eu quero iniciar agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui reunida com todos vocês, com saúde, graças a Deus. Estamos vivendo tempos difíceis, né, onde várias famílias têm perdido muitas pessoas. Estamos enfrentando uma pandemia, onde nos tiraram tantas vidas, e a gente está aqui enlutado por várias vidas, e agora a gente está aqui como se fôssemos rivais, como se estivéssemos em um debate, o que é muito triste, porque, na nossa opinião, é um momento desnecessário. E eu vou explicar por quê, mas antes disso, quero cumprimentar a Câmara, em nome da presidente Marina, que representa a educação aqui, né? Quero agradecer a todos os vereadores que nos receberam com respeito, com carinho. Nós ficamos, há mais de 2 semanas, nós estamos frequentando a Câmara, visitando todos os vereadores, conversando sobre o projeto, explicando o porquê que a gente não concorda, né? Quero cumprimentar também a minha categoria, que me deixa muito orgulhosa por estarem aqui presentes, dando força para a gente, por estar na luta com a gente, porque nós sabemos do nosso objetivo e, principalmente, porque estamos lutando pelos nossos direitos. Isso é muito importante. Quero deixar claro aqui para vocês, minha categoria, que Sintego é isso, vocês. E saindo daqui, né, de acordo com a votação que acontecer aqui, que a gente espera que seja favorável à educação, favorável à categoria e favorável principalmente à qualidade da educação em Jataí. Então, saindo daqui, nós teremos uma assembleia, porque quem decide as ações do Sintego são vocês, categoria. Nós, e eu, enquanto presidente do Sintego, estou a serviço da minha categoria e, consequentemente, a serviço da população. Bom, gente, eu estou muito emocionada, são tantas pressões, tantas coisas, como eu disse, uma pressão desnecessária, porque nós não estamos aqui pedindo aumento, nós não estamos aqui cobrando o que não nos é de direito, nós estamos aqui porque antes de estar aqui cobrando e pressionando, porque acaba sendo uma pressão para vocês também, vereadores, que a gente sabe do compromisso que vocês têm com a população, mas a gente sabe também do compromisso que vocês têm com o Executivo. Então, a gente sente muito constrangida até de ter que cobrar de vocês uma questão que não seria necessária se nós tivéssemos conseguido essa conversa, esse momento com o Executivo. Nós não estamos aqui para falar da pessoa de ninguém. Nosso propósito não é criar atrito, de forma alguma. Muitas vezes, e na maioria delas, a gente está aqui justamente para solicitar, porque nós temos que recorrer a vocês. São vocês os nossos representantes. É a vocês que a gente tem que pedir apoio. Não dá para a gente ficar de lá falando mal e não vir conversar, mostrar os nossos objetivos, mostrar a legalidade, falar o porquê das nossas lutas. Então é isso. Às vezes as pessoas, inclusive a minha categoria, que eu respeito muito, admiro e amo, essa é a minha profissão, a própria categoria cobra, fala: Rosa, mas você tinha que ser mais firme, você tinha que decretar greve, você tinha que... Não sou eu, gente, não sou eu, não estou com a caneta. É gente... Primeiro tenta negociar, e é isso que a gente está fazendo aqui. Primeiro a gente tenta mostrar a legalidade. Então, eu quero deixar claro aqui para vocês, tanto para a categoria quanto para os vereadores, que o nosso objetivo é mostrar a legalidade. E com isso, eu não estou aqui dizendo que o Executivo está ilegal ou inconstitucional. Não. Claro que eles também estão cumprindo a lei, mas
com esse cumprir a lei, acaba nos prejudicando desnecessariamente, e aí acaba parecendo que a gente está contra, e esse não é o propósito. Mas antes de qualquer coisa, eu quero dizer para vocês que nós dependemos de vocês, vereadores, agora. Sabemos que a culpa ou a responsabilidade desse projeto estar na Câmara não é de vocês, porque esse projeto vem do Executivo, a gente tem esse conhecimento, mas sabemos também que agora, para ser aprovado, ele depende do voto de vocês, e é por isso que a gente veio aqui falar com vocês toda essa semana, todas as vezes que a gente encontra com vocês. Mas é preciso também dizer que nós acreditamos em vocês, e é por isso que a gente espera de vocês o apoio, porque vocês, no termo de posse de vocês, vocês assumiram a responsabilidade de respeitar a lei federal, estadual e municipal. E vocês sabem disso, porque foi vocês que fizeram esse termo de compromisso, de cumprir a lei orgânica. E nós estamos aqui pedindo para que deixe essa lei permanecer, para que não retire essa lei. Nosso ponto principal aqui não é nem a questão só do piso. E com isso eu não quero dizer que a gente não quer receber o piso, e a gente quer sim, porque é um direito, é uma lei federal. Mas nós não queremos prejudicar o nosso município, porque antes de sermos profissionais da educação, nós somos pais, mães, vó, que também vivemos nesse município e precisamos que ele desenvolva. E é justamente por isso que a gente luta aqui e briga pela qualidade da educação. E é justamente por isso que a gente estuda tanto, sempre, para oferecer uma educação de qualidade para os nossos filhos, que não são só nossos, são filhos de vocês, são filhos de Jataí. E é por isso também que nós merecemos ganhar o que ganhamos, né? A gente ouve falar que nossos salários, às vezes, são exorbitantes. A gente ouve falar que, ao pagar os nossos salários, vai fazer falta para outras áreas. Isso não é responsabilidade nossa, até porque a verba da educação é uma verba que vem do Fundeb. A gente sabe que ela não é suficiente para pagar um reajuste que foi zerado em 2021 e agora ele veio um reajuste parecendo alto, mas é preciso lembrar que em 2021 nós não recebemos o reajuste do piso e com isso acumulou-se por 2 anos e é por isso que está em 33,24. Né? Então, se você não recebe um ano e aquilo é lei, e aí a lei manda pagar, eu não vejo por que razão não pagar. Além do que, é preciso deixar claro que a nossa categoria nunca fugiu à negociação. Nós estamos dispostos a negociar o reajuste. Se o município tiver falar para a gente que não tem condições de pagar de uma vez os 33,24, nós estamos abertos à negociação. Até porque nós já negociamos nos demais municípios nos quais o Sintego é responsável. Nós já negociamos em Serranópolis, Aporé, Itarumã, todos os municípios que abriram as portas para negociar com a gente, nós negociamos. O prefeito fez uma proposta e disse: posso pagar 7,8%. Depois, em agosto, vocês voltam, a gente vai ver como está a arrecadação do município para a gente concluir esses 33,24 ou parcelar novamente. Então, é preciso ter consciência disso. A população precisa saber que a nossa preocupação aqui não é se a gente vai receber os 33,24% de reajuste do piso de uma vez. Nós estamos abertos à negociação, sim. Nós já falamos isso para o prefeito, nós já falamos isso para... Me desculpa citar seu nome, Hilda, mas é porque você já nos recebeu várias vezes e eu agradeço por isso. Nós já deixamos claro que a gente está aberta à negociação com essas visitas que a gente faz ao Executivo, sempre que nos recebe. Então, é isso que eu queria dizer. Quero dizer também que o nosso propósito aqui é pedir para vocês, vereadores, não deixar acabar com o nosso plano de carreira. Por quê? Se retirar o parágrafo único do artigo 213 do plano de carreira, acaba com a diferença de níveis. E aí,
com isso, as pessoas estão dizendo, mas não perde. Perde sim, gente. Não perde imediatamente, porque é claro que o executivo estará pagando o piso, porque aí ele vai pagar o piso para P1 e possivelmente, é claro que ele vai dar um reajuste, mas aí acaba com a tabela de diferença do P1 para o P2, para o P3, para o P4. A gente quase não tem P1 mais, porque a maioria já aposentaram, P2 também não, depois a Hilda vai explicar isso com precisão, né, porque ela tem esse conhecimento, mas a maioria dos nossos profissionais são P3. Então, daqui um tempo, e eu quero crer que por volta de 5 anos, dependendo do reajuste que se dê para o P3 e P4, nós poderemos estar ganhando o piso. Porque hoje, por exemplo, as pessoas falam, mas professores ganham a média de 14, 17, 18 mil reais. Eu sou professora há 34 anos, ainda não me aposentei, trouxe meu contra-cheque para os vereadores comprovarem isso, a Hilda está aí, pode comprovar isso. Juntando o meu salário bruto, eu não ganho 10 mil, dá 8 mil e pouco. Isso, eu estou falando bruto. Descontando, é claro que isso vai cair. O meu salário base dá 3.877, então quer dizer que a gente, juntando tudo, meu salário não dá 10 mil. Então, é pouco? Não, é o suficiente para eu viver, mas é de direito. Agora, o que eu ganho a mais são gratificações de qualificação, de formação, que a gente gasta para fazer essa formação, para ter essa formação. Então, a gente diz que desvaloriza a educação no município, porque depois as pessoas não vão ter incentivo para se qualificar. Porque se ele fizer pedagogia, digamos assim, e se tornar P1, ele vai ganhar a mesma coisa que um P3, porque a gente não sabe qual será a diferença de um nível para o outro, e eu acredito que a Hilda vai explicar isso, né? Mas aí, o que acontece? Não vem para a Câmara uma tabela de diferença salarial. Claro que se você estudar, você vai fazer um curso, vai virar P3, vai virar P4, mas a gente não tem a base salarial, que é da tabela, para vocês aprovarem todos os anos, no mês de janeiro, quando houver o reajuste do piso, para que a gente saiba qual a diferença será. Pode ser 1%, não estou dizendo que vai pagar, mas pode ser a diferença que o município puder pagar ou se dispuser a pagar. Então, é essa a nossa preocupação. Além do que, é preciso lembrar que o nosso plano de carreira, ele existe há mais de 15 anos, e é lei. E como vocês foram eleitos pela honestidade de vocês, com o compromisso de respeitar a lei, o nosso plano de carreira é uma lei. Lei a qual eu espero que vocês aprovem, para que permaneça valendo. E para que essa lei permaneça valendo, não é possível que vocês vão votar a favor de um plano, de um projeto onde tira direitos do plano de carreira, que é uma lei que está válida há mais de 15 anos. E com o compromisso que vocês fizeram, pela forma que vocês nos receberam, com respeito e educação, e com a certeza que nós temos que vocês não têm o objetivo de prejudicar ninguém, eu peço a vocês, analisem. Nós estamos aqui pedindo para que se cumpra o plano de carreira, para que não retire direitos da educação, para que não destrua, e é por isso que a gente fala destruir a educação. E isso, gente, é preciso ficar claro que nós só queremos que não acabe com o nosso plano de carreira. E para isso, nós esperamos, na honestidade, na responsabilidade e no compromisso de vocês, vereadores, com a educação de Jataí. É claro que nós estamos aqui defendendo o nosso salário, mas é claro também que nós estamos defendendo a educação dos nossos filhos, dos filhos de Jataí, porque se não houver motivação salarial e nem condição financeira, os profissionais da educação não terão como se qualificar para oferecer uma educação de qualidade para os nossos filhos. E é isso que a gente pede. Quero dizer para vocês que nessa semana
nós pegamos assinatura de pais e de pessoas que nos apoiam em relação, na verdade, apoiando a educação de Jataí, representada por nós, trabalhada por nós, em parceria com os pais. Nós pegamos assinaturas, nós colhemos 900 e poucas assinaturas, que eu pedi para as meninas, com a parceria de toda a nossa categoria, né, nas escolas, pedi para as meninas fazer uma cópia para cada um de vocês, e eu peço a alguém que ajude a distribuir e deixar uma para cada vereador, para que vocês saibam que esse trabalho que a gente está fazendo não é contra vocês, e também não é contra o Executivo, é a favor da educação, é a favor de uma luta que é nossa, uma luta que é da nossa responsabilidade. Tá? Então, eu quero dizer aqui, mais uma vez, para a nossa categoria, nós acreditamos e esperamos em vocês. Saiba que esse projeto está nas mãos de vocês e, com isso, a educação de Jataí. E nós esperamos o apoio de vocês. Temos certeza que vocês têm conhecimento do que a gente está falando. Tá? E pedimos para que vocês não aprovem esse projeto para retirar direitos nossos. E vocês precisam saber que nós estamos dispostos à negociação, inclusive junto com vocês. Contamos com a parceria de vocês para isso e agradecemos vocês por nos apoiar. Espero sair daqui podendo aplaudir e agradecer vocês. Muito obrigada. Que eu fiz, Nós quem agradecemos a professora Rosa Helena, agradecemos pela explanação e tem um pedido de tribuna também da representante do Poder Público, né, do Executivo, e ela terá o mesmo direito, o mesmo tempo de fala que a professora Rosa, que são 17 minutos. Então, convidamos a professora Hilda Helena, representante do Executivo nesse momento, para fazer uso da sua tribuna. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, meus colegas professores. É o seguinte, nós estamos aqui, não foi porque nós... Soneca, vê o som, o áudio. Nós estamos aqui, não é porque nós requeremos a tribuna para falar em nome do Executivo. É porque vários vereadores nos pediu, solicitou o prefeito, que viesse alguém aqui do lado do Executivo para esclarecer algumas dúvidas que surgiram. Então, nós estamos aqui para esclarecer dúvidas. E não estou aqui para embater nem brigar com meus colegas. E nem aqui desfazer de classe, nem com baixaria com ninguém. Não foi esse o meu propósito durante toda a minha vida profissional. Em nenhum momento eu discuti nem com quem falou mal de mim nas redes sociais. Em nenhum momento eu vim debater com ninguém. Não estou aqui para isso. Estou aqui para responder a algo e esclarecer algo que vive o município hoje. Gostei muito do discurso da colega e amiga Rosa Helena. O Sintego está muito bem representado por alguém que respeita e fala com as pessoas com respeito e com dignidade. Muito obrigada pelo seu comportamento. Acho que a educação é assim que se faz, com alguém que fala com respeito, com diálogo sereno, sem brigas, sem ofensas. É assim que devemos nos comportar. É o seguinte, há várias dúvidas que tem, às vezes até a gente vou extrapolar um pouco do assunto, mas a lei 2.822, nós estamos aqui 4 projetos, né? Talvez eu vou abranger eles todos nessa minha fala, não é mesmo? Então, a lei 2.822 foi aprovada ela foi sancionada no dia 27 de agosto de 2007.
ela se trata, no seu título, Estatuto e Plano de Cargos e Vencimentos dos Profissionais da Educação. Então, o título dela é esse, Estatuto e Plano de Cargos e Vencimentos dos Profissionais da Educação. Ela tem 217 artigos, né? E no artigo 213, quando ela foi aprovada, não tinha o parágrafo único. Pode vocês todos olhar aí na lei original, não continha o parágrafo único. Uma luta dos professores, do Sintego e o prefeito, entendendo uma situação que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, por que esse parágrafo foi introduzido, aprovou e introduziu esse parágrafo. A lei aprovada contém uma série de benefícios, que é o Estatuto e o Plano de Carreira dos Professores. Dentre eles, a progressão horizontal, que nós vamos discutir isso aí, o prefeito deve resolver esse problema para nós em breve, viu, Rosa? Tá? Nós estamos discutindo isso, eu já te prometi, nós vamos cumprir, se Deus quiser. Pelo menos tentar, né? Mas eu acho que nós estamos a caminho de resolver esse problema, que estão várias ações judiciais. A progressão vertical, que é o acesso da pessoa do P1 para o P3, do P3 para o P4, certo? Então, isso aí está nesse plano. As titularidades, cada professor que faz, vamos falar de pós-graduação, mas fazendo cursos que têm sua carga horária, que se somam e dá um determinado número de horas, ele tem um percentual na sua gratificação de titularidade. Vamos falar de pós-graduação, professor que tem 10%, 2, 3, ou 2 e 3, né? Mais uma pós-graduação, se ele é P3, ele vai para P4. Então, quer dizer, tem a titularidade, tem os quinquênios ainda, tem as gratificações que eles têm no jardim, na primeira série, a de diretor, agora que nós estamos discutindo de diretor, inclusive aumentando essa gratificação para fazer justiça a esses profissionais. De zona rural, que é uma gratificação importante. Temos ainda as gratificações de apoio pedagógico, nós estamos também modificando, né? E os direitos de licença-prêmio, aprimoramento profissional e uma série de outros direitos. Então, o plano de carreira, ele tem 217 artigos. E ele foi aprovado com todos esses direitos aqui. E ele foi aprovado sem... Tente usar mais o microfone. Sem este parágrafo, né? Então, o Fundeb, como se diz todos, inclusive o governo federal, que ele manda o dinheiro para os municípios. Lógico que ele manda, mas não tem a verdade do que ele diz. Eu vou dizer, eu queria que vocês... por favor, ninguém interrompeu a tribuna passada, por favor. Entendeu? O Fundeb é o seguinte, o governo federal, na hora de fazer os cálculos do Fundeb, ele leva em consideração o P1, apenas o seu salário base, para fazer esses cálculos, e alguma coisinha a mais. Então, ele faz o seguinte, porque cada município tem sua liberdade de fazer seu plano, um vai pagar isso, outro vai pagar aquilo, outro vai pagar aquilo. Cada estado tem sua peculiaridade para fazer sua lei. Então, como que ele vai adivinhar qual município que ele vai proceder, o que ele vai dar de direito? Então, eles fez em base nisso e calcula o valor e manda o dinheiro. Agora, essas vantagens todas que nós falamos aqui, eles não é levado em consideração nesse piso. Nesse piso não, nesse valor do Fundeb, propriamente dito. Por isso que a prefeitura tem que se complementar, que ele nunca dá, não é suficiente. Então, não é bem que o dinheiro do Fundeb vem e o prefeito vai ficar com ele e não vai pagar direito. Eu quero dizer que a maior parte desses direitos aqui, como se diz lá o ministro do Supremo Tribunal Federal, penduricalhos, é um direito nosso, está por conta do município, vai ficar a cargo do município, certo? Então, é o seguinte, em julho de 2009, o prefeito Humberto assumiu a gestão em 2009. Em julho de 2009, está aqui com o contra-cheque de professores aqui para mostrar. Um professor P1 para 217 aulas, ele ganhava R$ 1.121,89 por 217 horas. Um P2 ganhava R$ 1.124, R$ 2, ou um P3,
P3, 1.124. O P2 ganhava igualzinho o P1. 1.124,89. R$ 2,17 de diferença de um P1 para um P3. E um P4 ganhava 1.304. Tinha uma diferença de 16% do P1. Então, quer dizer, em julho de 2009, o plano de carreira já estava aprovado, né? Em vigor. Tá certo? O que acontece? Que ele é de 2007. Então, o prefeito, ouvindo os anseios da categoria e vendo que isso era uma injustiça, ele propôs uma lei onde ele introduziu no artigo 213 o parágrafo único. E ele foi introduzido, primeiramente, pela Lei 2.997, de 27 de outubro de 2009. E foi o prefeito Humberto Machado que fez essa emenda, né? Essa introdução desse parágrafo. Nesse parágrafo foi proposto o seguinte, foi lei um pequeno período. P1 tinha 4% a mais, ou o P2 tinha 4% a mais que o P1, o P3 tinha 9% a mais que o P1 e o P4 tinha 26%. Isso foi outubro de 2019. Em agosto, em 2009, viu? Estou falando loucura, né? Em seguida, em março de 2010, foi proposta uma outra lei, que é a 3.027, do dia 3 de 3 de 2010, que alterou o parágrafo único de novo. Só que aí ele modificou o seguinte: o P1 para o P2 tinha 6%, o P1 para o P3 tinha 12% e o P1 para o P4 tinha 30,03%. E essa lei de 2010 até hoje, ela está em vigor, né? Está em vigor. Então, veja bem, e foi cumprido o piso salarial no P1 e ele foi estendido até o P4. Porque o momento era um, né? O momento era um. Quanto à aprovação das emendas pelo prefeito Humberto Machado, o número de P1 era 3, 4 vezes maior que o número de P3 e P4. O número de P4 era pequenininho, 50 pessoas no máximo. Eu podia ter levantado e falado, mas está muito difícil porque o programa foi mudado e não foi fácil. Mas eu sei disso bem, e os professores já sabem. Agora, hoje, a situação é uma outra. Nós temos 294 P4, 190 P3, 190 P3, que nós vamos chamar 10 agora, hoje vai ser um edital chamar mais 10 ou 14, porque 4 desistiram, vai dar em torno de 200 P3 e um P1. Então veja bem, a situação hoje mudou, né? O quadro da educação mudou. Aquela valorização que naquele momento é importante, porque é lógico que tem que valorizar mesmo. O profissional chegou lá, o P4, ele estudou, ele vai dar uma qualidade de serviço melhor. Mas chegou uma situação que mudou o quadro, né? A realidade. Por essas razões, hoje, os recursos do Fundeb não comportam um acréscimo de 33,24%. São dados que a gente vai mostrar para vocês aqui no real. A prefeitura tem lá, e está aqui, se alguém quiser, no mês de dezembro, nem vou falar de mês de dezembro, houve um superávit, passou um dinheiro no Fundeb, 1 milhão e pouco no Fundeb, acho que 1.800.000, por aí. A folha do mês de janeiro, ela deu, sem acréscimo nenhum, né, gente? Não acréscimo nenhum. R$6.701.000 do Fundeb do mês de janeiro. E o Fundeb veio, dinheiro do Fundeb, R$4.848.138,90. Então, já não daria para pagar a folha de janeiro. Pagou porque houve um superávit do ano passado. Então, deu conta de pagar. Em fevereiro, a folha de pagamento, que ela não ia mudar de valor, né? Que pelo contrário, havia até mudar para maior, porque as aulas começou no meio do mês, né, de janeiro. Então, aí se há mais aulas excesso, mais alguma coisa que ficou para trás. Então, no mês de fevereiro, nós tivemos que tirar, sentou a tesoureira na minha frente, eu no computador, nós tiramos R$1.200.000 da folha do Fundeb e passou para a prefeitura, porque o dinheiro do Fundeb é insuficiente para pagar a folha de fevereiro. Tiramos 1.200.000. Pessoas que saíram lá do Fundeb,
vamos falar, da rubrica e passou para outra rubrica porque foi insuficiente. E aí a gente tirou porque chegou 5.411.000. Se fosse o valor daria esse 1.200.000 aí de diferença, né? Acho que houve um superávitzinho lá, pequenininho, para o mês seguinte. Outra coisa que deve ficar bem claro é o seguinte: as receitas do janeiro, por exemplo, mês de janeiro, do mês de 2020, do ano de 2020, para o ano de 2021, cresceu 22%. Do ano de 2021, o folheto do Fundeb, para o ano de 2022, cresceu 9,27%. Hoje, agora nós estamos no mês de março, ele está com 18%, certo? Referente ao ano anterior. Então, quer dizer, o dinheiro do Fundeb não reajustou os 33%, né? Então, gente, é o seguinte: a revogação do parágrafo do artigo 213 não implica em quebra de carreira do magistério, visto que a diferença de percentual entre os níveis constantes da tabela possui natureza de benefício, não possui natureza de benefício ou vantagem. As vantagens e os benefícios estão todos assegurados. Para calar que acabou com o Instituto do Magistério, tinha que acabar com as vantagens, outras vantagens, tantas que eu li para vocês aqui. Não foi isso que aconteceu. Outro detalhe: quando o prefeito propõe um aumento para toda a categoria igual, 10,80%, vamos dar um exemplo, ele está obedecendo essa diferença. Essa diferença de 9%, 12%, 30,03%, ela só vai existir se um dia acontecer um aumento no P1, por exemplo, maior que os outros. Enquanto estabelecer um índice igual, ela vai permanecer, está permanecendo hoje nos projetos que estão aí na mão de vocês. Ele não acabou. E outro detalhe: o prefeito tem intenção, acho que já falou com todos vocês, que ele vai rever isso, né? Vai olhar isso a hora que tiver o momento que ele saber como vai comportar a receita. Que às vezes vai ter uma diferença menor, não sei, haver até maior, não sei, que ele vai fazer isso, né? Então, como o plano de carreira se trata do estatuto, a 2.822, se trata do plano de carreira e estatuto do magistério, ele contém 217 artigos. A revogação do parágrafo 1, que foi introduzido com a aprovação posterior a ele, a aprovação da lei original, né? Não implica em retirar e acabar com o plano. É um parágrafo que estabeleceu uma diferença entre um nível e o outro, que é louvável, porque isso aí é realmente... Veja, quando foi introduzido, tinha diferença de R$2 do P3, do P1 para o P3, né? Era R$2. Então, quer dizer, mesmo revogado o parágrafo, estará mantido hoje as diferenças entre P1, P2, P3 e P4. Outro detalhe: as leis que foram aprovadas aqui em 2010, 2018, 2010, 2009, elas foi lá introduzir um parágrafo que não existia, né? Então, você veja assim, eu estou vendo aí todo mundo querendo se manifestar. Naquele momento, vereador Adilson, o senhor estava aqui, o senhor não recebeu nenhum aplauso porque deu isso aí, e o professor ficou 12 anos, nós estamos com 12 anos vivenciando essa possibilidade de dar um aumento do piso no P1 e nós restabeleceu mesmo lá no P4, né? Não foram louvados. Isso aí foi introduzido pelo prefeito Humberto Machado. Então ele não está aqui. Desculpa. Ele não está aqui. Desculpa, gente. Ele não está aqui, prefeito, tirando direito, nem massacrando classe, e nem aqui, eu estou falando em nome dele, porque se trata de gestão, de gestor. Já estão acabando, vereadora. Ele não está acabando com o plano de carreira. É uma situação que, no momento, ele não tem condição de cumprir.
Fazer o quê? E vocês são vereadores, tem que verificar que se levar a prefeitura a um colapso, vocês também são os responsáveis, né? Eu sei que é duro para vocês, eu sei que é uma situação difícil, dura, mas isso é a verdade, tá certo? E muito obrigada. Nós agradecemos a participação da professora Hildelena Prado, né? E damos então sequência à nossa sessão com as matérias do grande expediente. Projeto de Lei Ordinária do Executivo de número 15/2021. Protocolo 95 do dia 22/2/2022, de autoria do prefeito Humberto de Freitas Machado. Altera a Lei 2.822 de 2007 como forma de evitar o colapso das contas públicas do município. Solicito das comissões seus pareceres. Constituição, Justiça e Redação, vereador Abimael Silva. Parecer favorável. Finanças, Orçamento e Economia, vereador Marcos Patrick. Parecer favorável. Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, vereador Carlinhos. Favorável. Desta forma, a matéria fica inserida na presente data. Projeto de Lei Ordinária do Executivo de número 17, protocolo... Projeto de Lei Ordinário do Executivo, número 17/2022, protocolo 141, do dia 14/3/2022, de autoria do prefeito Humberto de Freitas Machado, dispõe sobre a recomposição dos vencimentos dos servidores públicos municipais e da outras providências. Solicito das comissões seus pareceres. Constituição, Justiça e Redação, vereador Abimael Silva. Parecer favorável. Finanças, Orçamento e Economia, vereador Marcos Patrick. Favorável. Dessa forma, a matéria fica inserida na presente pauta. Projeto de Lei Ordinária do Executivo de número 18/2022, protocolo 139, do dia 14/3/2022, de autoria do prefeito Humberto de Freitas Machado. Autoriza revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas, bem como dos subsídios dos agentes policiais do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Solicito das comissões seus pareceres. Constituição, Justiça e Redação, vereador Abimael Silva. Favorável. Finanças, Orçamento e Economia, vereador Marcos Patrick. Favorável. Dessa forma, a matéria fica inserida na presente pauta. Projeto de Lei Ordinária do Executivo de número 19/2022, protocolo 140 do dia 14/3/2022, de autoria do prefeito Humberto de Freitas Machado. Altera o caput do artigo 69, altera o caput do artigo 70, acrescentando ao mesmo os parágrafos 1º e 2º. Altera o caput do artigo 70, acrescenta o parágrafo único ao artigo 75 e altera o artigo 80, todos da Lei Ordinária Municipal de número 2.822, de 27 de agosto de 2007 e da outras providências. Solicito das comissões seus pareceres. Constituição, Justiça e Redação, vereador Abimael Silva. Parecer favorável. Finanças, Orçamento e Economia, vereador Marcos Patrick. Favorável. Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, vereador Carlinhos. Favorável. Dessa forma, a matéria fica inserida na presente pauta. Só uma correção aqui no artigo, eu falei artigos... Não, mas é artigo 71, viu? Projeto de Lei Ordinária do Legislativo de número 7/2022, protocolo 146 do dia 15/3/2022, de autoria do vereador Durval Júnior da Sucesso, das vereadoras Alessandra Duadotti e professora Marina Silveira. Autoriza a revisão geral anual nos termos do artigo 37(10) da CF/88 e da Lei Municipal 2.918 de 2009, incidente sobre os subsídios dos vereadores e tabela de vencimentos e adicionais dos servidores públicos da Câmara Municipal de Jataí, Goiás.
Solicito das comissões seus pareceres. Constituição, Justiça e Redação, vereador Abimael Silva. Favorável. Finanças, Orçamento e Economia, vereador Marcos Patrick. Favorável. Dessa forma, a matéria fica inserida na presente pauta. Como nós invertemos a pauta, né, colocando as tribunas primeiro, nós vamos já passar as matérias da ordem do dia. Projeto de Lei Ordinária do Executivo de número 13/2022, protocolo 74 do dia 17/2/2022, de autoria do prefeito Humberto de Freitas Machado. Altera o artigo 69, altera o artigo 70 e acrescenta os parágrafos 1º e 2º, altera o artigo 71, acrescenta o parágrafo 1º e incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e os parágrafos 2º e 3º no artigo 75, tudo da lei de número 2.822, de 27 de agosto de 2007 e da outras providências. A matéria se encontrava com vistas ao vereador Carlinhos Canzi. Solicito a leitura do ofício do Executivo, solicitando a retirada dessa matéria. Ofício de número 202/2022, Jataí, 10 de março de 2022. A excelentíssima senhora Marina Silveira, presidente da Câmara Municipal de Jataí. Assunto: retirada de pauta do projeto de lei do Executivo de número 013/2022. Senhora Marina, a par de cumprimentá-la, sirvo-me do presente para solicitar a retirada de pauta do projeto de lei de número 013/2022, o qual altera o artigo 69, altera o artigo 70 e acrescenta os parágrafos 1º e 2º, altera o artigo 71, acrescenta o parágrafo 1º e incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e os parágrafos 2º e 3º ao artigo 75, tudo da lei de número 2.822, de 27 de agosto de 2007 e da outras providências. Sem mais para o momento, despeço reiterando protesto de estima, consideração e apreço. Anteciosamente, Geraldo Caldeira Anzambuja Neto, Procurador-Geral do Município. Em discussão, o pedido de retirada desse projeto. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários manifestem-se. Aprovado, então, o pedido de retirada por todos os vereadores. Projeto de Lei Ordinária do Executivo de número 15/2022, protocolo 95, do dia 22/2/2022, de autoria do prefeito Humberto de Freitas Machado. Altera a lei de número 2.822, de 2007, como forma de evitar o colapso das contas públicas do município de Jataí. Em primeira discussão. Com a palavra, senhora presidente. Com a palavra, o vereador Carlinhos Canzi. Bom dia a todos meus colegas vereadores, bom dia a todos e a todas professores que se fazem presente hoje nesse plenário. Dona Hilda, muito obrigado pela senhora estar aqui hoje, pela essa manhã com a gente. Ficamos sabendo em cima da hora que você estaria hoje, mas muito obrigado pela sua presença. Há dias e há meses, né, vamos dizer assim, que a gente vem estudando esse projeto, junto com a Rosa, acho que ela está sentada, não estou vendo ela. A Rosa, todos os dias aqui na Câmara Municipal, vou citar só alguns nomes, porque foram pessoas que eu estive com muito contato. E o Damásio, professor, né, me chamando para ir nas escolas para falar desse projeto, a Rosa vindo na Câmara Municipal, eu em contato com alguns vereadores, principalmente com a vereadora Marina, que é da área da educação, Durval, e todos os vereadores com certeza. E eu penso da seguinte forma: tem algumas falas distorcidas nesse projeto. Teve uma fala que disse que se o salário dos professores continuarem do tamanho que está, né, que eles disseram que são muito altos, que não vai ter saúde, que não vai ter asfalto, que não vai ter segurança. Obrigado. E eu fico a pensar como que tem uma pessoa que tem uma atrocidade tão grande
de falar que um professor que deu a vida para ensinar esses alunos, ensinar esses alunos, essas crianças, e comparar vocês que vão dar um colapso nas contas do município. Eu estive numa escola também com o professor Damásio. Professor, me ajuda a lembrar o nome da escola lá em cima? No Diogo Lemes, perdão, só não lembrava o nome da escola. E uma mãe pegou o poder de fala lá na hora de um discurso nosso, professor Damásio, todos, e ela falou: eu quero um ensino de qualidade para os meus filhos. Isso era uma mãe de um aluno lá. Eu quero um ensino de qualidade, eu quero professores qualificados dentro da escola. Então eu fico a pensar, se a gente está querendo tirar direito dos professores, no qual ensina essas crianças, aonde nós vamos parar nesse município? Eu fico a pensar. Então, gente, eu já quero de antemão dar o meu voto contrário ao projeto 015. Vamos continuar aqui. E dizer que a educação possa contar comigo e que estou aberto todos os dias no meu gabinete para receber, e que vocês fiquem com Deus e seja o que Deus quiser. Muito obrigado. Com a palavra, senhora presidente. Palavras. Continua em discussão e está com a palavra o vereador Durval Júnior. Primeiramente, bom dia a todos que acompanham a gente pelas redes sociais. Quero cumprimentar também a dona Hilda, cumprimentar toda a categoria, em nome da Rosa, quem já conhece há muitos e muitos anos. Eu praticamente já tentei muito ela ali na minha infância, jogando bola lá na porta da casa dela. E antemão aqui eu quero deixar bem claro que eu não sou oposição do prefeito, quero continuar trabalhando juntamente com o prefeito, porque por isso que fomos eleitos para trabalhar por Jataí, para trabalhar por essa cidade, para ter uma melhoria por essa cidade. E durante esses dias, conversei com vários professores, fui em várias escolas, vários CMEs. Ontem mesmo fiz uma peregrinação juntamente com uma assessora minha, Angélica, e o assessor Luiz Miguel, visitando alguns CMEs. E sempre eu falo, o professor, ele é um herói. O professor, para aguentar alunos, o professor para aguentar o filho da população numa sala com 20, com 30, com 40 alunos, eu falo que verdadeiramente o professor, ele é um herói, ele tem que ser valorizado. Quero deixar aqui bem claro, que não sou oposição ao prefeito, mas esse projeto 015/2022, eu voto contra, voto junto com a educação. A palavra? Muito obrigado a todos e que Deus abençoe a todos. E quero dizer, o vereador Durval Júnior vai estar sempre trabalhando por nossa cidade, vai estar sempre trabalhando por Jataí, e eu conto com a força, conto com a ajuda de todos, e que Deus abençoe a todos vocês, e vamos em frente trabalhar por nossa cidade. Com a palavra. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Marcos Patrick. Bom dia a todos os colegas vereadores, a todos os professores, que eu faço as minhas referências a cada um de vocês, a todos que nos acompanham através das redes sociais. Vou pegar aqui até um pouco do discurso do Carlinhos e do Durval também, que não é fácil. Eu vi no momento de pandemia, alguns pais nos pressionavam e diziam: que dia que começa as aulas? Vocês não podem deixar isso. Eu não aguento meu filho mais. E eu fico imaginando cada um das senhoras e dos senhores com 20, 30, 40 alunos, que não é fácil. E para você chegar ao ponto, acho que o professor tinha que ser uma classe mais valorizada em nosso país, porque se existe o cardiologista, o pediatra, né, o advogado, né, isso é graças a cada um das senhoras e dos senhores. Eu recentemente até finalizei uma pós que não foi barata,
e fico pensando com um projeto com essa magnitude. Imagina se esse professor que me deu aula não tivesse o incentivo de se qualificar mais. O que seria a educação em nosso país? Temos exemplos de educação em vários países, como exemplo Japão, Estados Unidos, né, que a educação são tratados em primeiro lugar. E uma palavra que eu já tinha decidido, né, e que rumo tomar nessa situação, mas uma professora me chocou muito esses dias, colegas vereadores. Ela chegou em mim e disse assim: estamos aqui para humilhar. Olha que palavra pesada, humilhar. O que é isso? Eles tinham que estar aqui para cobrar. Eles colocaram nós aqui nessa Casa de Leis. Então, peço que os colegas vereadores, né, pensem muito, né, no seu voto. Sempre que for, eu sempre dizia, o que for bom para a cidade, vamos estar junto com o prefeito, né? Quero a cidade desenvolvendo economicamente, quero geração de empregos, quero a melhor qualificação da educação, da saúde, mas em algo que não for bom para a sociedade, com certeza não estaríamos juntos. E um dos lemas, quando vocês entram no nosso gabinete, é representarem o povo e eles dirão o que é prioridade. E vocês me disseram o que é prioridade. Então, já antecipo meu voto contrário ao projeto 015. Palavra, presidente. Palavra, presidente. Continua em discussão. E com a palavra o vereador Adilson Carvalho. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, colega vereadora Alessandra, demais vereadores, a todos os servidores da educação, aos internautas que nos acompanham através das redes sociais. Gente, por favor, vamos ouvir o vereador Adilson Carvalho. Aumenta o microfone dele. Aumenta um pouquinho, senhora. De forma que é realmente um projeto que veio numa hora difícil, entendendo que as finanças do município, ela é igualzinho uma empresa, ela tem as suas alterações. No início do ano, o município está recebendo IPTUs, recebendo muitos impostos, né? Que dá para poder sustentar, às vezes, um impacto desse aí, que vai gerar aí, mais ou menos, aí, em torno de um ano, aí, 23 milhões na folha de pagamento, mais 12 milhões na Previdência. De forma que é lamentável. Olha, eu estou aqui há 31 anos, a gente sabe muito bem como que se é um gestor. Eu já passei pela prefeitura 2 semanas, muitos e muitos funcionários públicos, vereadora Marina, me chegavam lá com pacotes de olerite querendo aumento salarial. Quem não quer, né? Então, eu disse a eles: olha, isso para mim é uma improbidade administrativa, eu não posso fazer de 1, de 2, de 3, se for fazer tem que fazer o CDS todo. E a gente também, que é político, a gente não pode só dar o chá doce, não, enquanto tem que ser um amargo que é para sarar, né? Então, nós entendemos nesse ponto de vista que a classe dos professores, magistério e, enfim, tudo, é muito importante para a cidade de Jataí, a educação. Muito importante, importantíssimo. A gente aí reconhece o trabalho, reconhece aí as dificuldades, Patrick, igual você falou, né? Ter 30, 40 alunos aí em sala, mas que realmente foram 2 anos de pandemia, 2 anos de dificuldade, né? Que os alunos não compareciam na sala de aula, mas que os salários dos professores caíam na conta todo mês. Todo mês. E agora em diante ainda vai ser uma semana sim e uma semana não. Ainda dentro da pandemia. Eu gostaria que eu me ouvisse, eu tenho o direito de eu falar. Gostaria, é prerrogativa minha, de acordo com o artigo 29 da Constituição Federal, eu sou inviolável pelas minhas palavras, opiniões e votos. Gostaria de respeito. Se você é educador, respeita. Eu vou falar o que eu quero. De forma que, então, com essa pandemia, dificultou muito as finanças do município. O prefeito Humberto, se fosse um cara perseguidor, maldoso, ele não tinha sido eleito em 92, 96, 2000, 2008, 2012, 2020. É uma pessoa que trabalha, mas que trabalha dentro dos parâmetros, dentro das normativas do município, sem improbidade administrativa e pensando no amanhã. Hoje está tudo maravilha, volta o projeto, sai todo mundo satisfeito, mas e amanhã? Como é que fica?
Os recursos do Ministério da Educação não dá 35 milhões para repor esse aumento que vai dar esse impacto nos cofres públicos do município. De forma que eu, nesse tanto de tempo que eu estou aqui, em 2017 e 2018, a Prefeitura de Jataí, nos postos de saúde, nas UBS, não tinha seringa, não tinha esparadrapo, não tinha gás, não tinha nada, entendeu? Nós, como presidente da Câmara em 2018, com a anuência de todos os colegas vereadores, cortamos imprensa, cortamos muitos gastos aqui nesta casa, para que nós possamos fazer a devolução do Duodécimo para a Prefeitura de Jataí fazer investimento na área de saúde, que também é muito importante. E foram devolvidos 4.870.000 em 1 ano e 8 meses. De forma que a Câmara de Vereadores de Jataí, ela é uma das câmaras mais enxutas deste país. Nós somos 10 vereadores numa cidade de mais de 110 mil habitantes, quando nos artigos 29A da Constituição Federal fala que nós poderíamos ser 17. O nosso salário está defasado em torno de 50%. Nós nunca tivemos aqui procurando salário para enriquecer, para poder ganhar mais, né? E trabalhando, cada vereador aqui tem as suas representatividade nos bairros, na cidade, né? As suas demandas dos seus eleitores. Eu sei das comissões aí da Câmara aí, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o vereador Abimael, o relator parece que é o Durval, e também o Carlinhos Gans. São os vereadores que estão todos trabalhando para Jataí, procurando os seus deputados federais em Brasília para trazer recursos para emendas individuais, para término do anel viário. A professora Marina aí lutou muito aí para conseguir a viabilidade de voltar a construção da escola século XXI, que tinha mais de 10 anos também que eu lutei por isso aí. Vossa Excelência aí, juntamente com o Carlinhos, que é o presidente da Comissão de Educação, e os demais vereadores, conseguimos trazer aí com que essa retomada da escola século XXI voltasse para ser reiniciada. Está lá, eu acredito que esse ano essa escola já estará pronta. De forma, meus amigos, que eu gostaria de dizer que nós aqui, nós fazemos a nossa parte. Não existe, volto a repetir, Câmara nenhuma mais enxuta do que essa aqui de Jataí. Rio Verde tem 21 vereadores, cada vereador tem seu carro, cada vereador tem seu direito de abastecer o carro e tem todas as regalias. A Câmara de Jataí, essa legislatura está dando exemplo para as demais, todas que eu passei, vereador Maria, todas, unidos em prol da cidade de Jataí, que é uma cidade do sudoeste goiano que tem mais qualidade de vida. Respeito, volto a dizer a vocês, a educação é prioridade, mas muitos dentro do centro médico, enfermeiros que estudou também, que ganha aí R$ 1.500 por mês, enfrentando a pandemia, enfrentando lá todos os obstáculos aí dessa pandemia, e morreram 2 pessoas, dando a vida pelo ser humano ali. Então, eu vejo o salário aqui, tem salário de 17, 14, 13, 12, 11, 9, 10, 11, 10, né? Tudo nessa faixa. R$ 7.500, pode olhar no portal de transparência. Vereador, e nós poderíamos ganhar R$ 14 mil. Vereador, tá? 14 vereador, mil reais. por favor. Deixa eu falar primeiro. Por favor, vamos deixa eu terminar, encerrar. já estou terminando, só presidente. Por favor. Então, eu quero dizer a todos vocês que nós faz a nossa parte. Nós fazemos a nossa parte fazendo a economia. Vereador, então, vamos encerrar? Por favor. Então, só para me encerrar, senhora presidente, eu quero dizer que eu lamento muito, mas nesse momento aí, meu voto é favorável ao projeto do prefeito Humberto Machado nessa questão. Muito obrigado, senhora presidente. Gente, continua em discussão. Em primeira votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários manifestem-se. Então, nós temos 6 votos favoráveis e o projeto está aprovado em primeira votação. Em primeira votação. Sigamos.
Projeto de Lei Ordinário do Executivo de número 17/2022, Protocolo 141, do dia 14/3/2022, de autoria do prefeito Humberto de Freitas Machado. Por favor. Dispõe sobre a recomposição dos vencimentos dos servidores públicos municipais e da outras providências. Nós vamos aguardar para continuar a sessão. Vamos aguardar a ordem ou a gente não continua? Em primeira discussão. Em primeira votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária do Executivo de número 18/2022, Protocolo 139, do dia 14/3/2022, de autoria do prefeito Humberto de Freitas Machado, autoriza a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais ativos e inativos e pensionista, bem como dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária do Executivo de número 19/2022, Protocolo 140, do dia 14/3/2022, de autoria do prefeito Humberto de Freitas Machado. Altera o caput do artigo 69, altera o caput do artigo 70, acrescenta ao mesmo os parágrafos 1º e 2º, altera o caput do artigo 71, acrescenta o parágrafo único ao artigo 75 e altera o artigo 80, todos da Lei Ordinária Municipal de número 2.822, de 27 de agosto de 2007 e da outras providências. Em primeira discussão. Em primeira votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo de número 7/2022, Protocolo 146, do dia 15/3/2022, de autoria das vereadoras Alessandra Duadotti, professora Marina Silveira e vereador Durval Júnior da Sucesso. Autoriza a revisão geral anual nos termos do artigo 3710 da CF/88 e Lei Municipal 2918 de 2009, incidente sobre os subsídios dos vereadores e tabela de vencimentos e adicionais dos servidores públicos da Câmara Municipal de Jataí, Goiás. Em primeira discussão. Em primeira votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Requerimento de número 94/2022, Protocolo 145, do dia 14/3/2022, de autoria do vereador Genilson Santos. O vereador Genilson Santos requer estudo técnico que possibilite a construção de calçada no entorno da área da quadra coberta do setor Estrela d'Alva. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Requerimento de número 107/2022, Protocolo 164, do dia 16/3/2022, de autoria do vereador Adilson de Carvalho. Requer reedição do requerimento de número 436 de 2021, solicitando a iluminação do pórtico do viaduto João Joaquim de Carvalho. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Aqui encerra a primeira sessão, com condições de realizar a segunda sessão. Hoje, dado o tempo, que agora que são 9h30, eu vou indagar os colegas vereadores, para a possibilidade de realizarmos, então, a segunda sessão ordinária dessa temporada. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários manifestem-se. Aprovado, então, por unanimidade, a gente, então, inicia a segunda sessão dessa temporada.
Aonde? Sessões plenárias. Segunda sessão ordinária da segunda quinzena do mês de março de 2022. Passamos às matérias da ordem do dia. Projeto de Lei Ordinária do Executivo de número 15/2022, Protocolo 95 do dia 22/2/2022, de autoria do prefeito Humberto de Freitas Machado. Altera a Lei de número 2.822 de 2007, como forma de evitar o colapso das contas públicas do município. Em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários manifestem-se. Por favor, nós vamos dar sequência e o projeto, então, foi aprovado por maioria absoluta de 6 vereadores. Projeto... Nós vamos suspender a sessão. Nós vamos suspender a sessão. Senhor presidente, encerra os trabalhos por 5 minutos por falta de ordem nesse plenário aqui, que esse povo tem que ter educação. A sessão está suspensa por 30 minutos.
Gente, os vereadores que já se encontram no plenário, por favor, vamos retomar a sessão. Andrei. Já tem quórum para a gente voltar? Vamos começar por 80. Vamos começar, por favor. Gente, vamos retomar a sessão. Durval, eu acho que... Paramos no 17. Pode então. Projeto de Lei Ordinária do Executivo de número 17/2022, protocolo 141, do dia 14/3/2022, de autoria do prefeito Humberto de Freitas Machado. Dispõe sobre a recomposição dos vencimentos dos servidores públicos municipais e da outras providências. Em segunda discussão. Com a palavra, senhora presidente. Com a palavra, o vereador Carlinhos Canzi. Eu havia feito um estudo nesse projeto e eu ia apresentar uma emenda aqui na sessão. Só que, conversando com a Procuradoria, com a doutora Renata, com o doutor Acácio, eu não posso apresentar essa emenda. E a emenda, vereadora Abimael, seria da reposição salarial de 2020, que era de 6,163, para ser mais exato. E eu não pude apresentar essa emenda aqui na sessão, porque era inconstitucional, mas eu vou fazer um requerimento pedindo aí essa reposição salarial de 2020, no qual ficou congelada. Vi algumas prefeituras que fez, vou até citar o nome, que foi a Prefeitura de Rio Verde. O prefeito Paulo do Vale fez essa reposição salarial, deu 15 alguma coisa por cento, pegando as duas reposições. E aí eu farei um requerimento, caso os vereadores queiram assinar comigo, podem ficar à vontade. Obrigado. Continua em discussão, com a palavra o vereador Abimael Silva. Bom dia a todos. Vereador, é importante o requerimento. A gente sabe que a emenda acaba sendo inconstitucional. No entanto, em decorrência 173, né, a lei complementar, no entanto, acho que é válido. Acho que é válido, de fato, e estou à disposição para esse requerimento. Tá? Continua em discussão. Em segunda votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária do Executivo de número 18/2022, protocolo 139 do dia 14/3/2022, de autoria do prefeito Humberto de Freitas Machado, autoriza revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais ativos e inativos e pensionistas, bem como dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária do Executivo de número 19/2022, protocolo 140, do dia 14/3/2022, de autoria do prefeito Humberto de Freitas Machado. Altera o caput do artigo 69, altera o caput do artigo 70, acrescenta ao mesmo os parágrafos 1º e 2º, altera o caput do artigo 71, acrescenta o parágrafo único ao artigo 75 e altera o artigo 80, todos da Lei Ordinária Municipal de número 2.822, de 27 de agosto de 2007, e da outras providências. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo de número 7/2022, protocolo 146, do dia 15/3/2022, de autoria das vereadoras Alessandra Doadotti, professora Marina Silveira e vereador Durval Júnior da Sucesso. Autoriza a revisão geral anual nos termos do artigo 3710 da CF/88,
e Lei Municipal 2.918 de 2009, incidente sobre os subsídios dos vereadores e tabela de vencimento e adicionais dos servidores públicos da Câmara Municipal de Jataí, Goiás. Em segunda discussão, em segunda votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Nós não temos matéria para a terceira sessão e nós vamos votar então a dispensa ou não da terceira sessão. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. Aprovada então por unanimidade a suspensão da terceira sessão ordinária do mês de março. Passando ao pequeno expediente, franqueio a palavra a quem dela queira fazer uso. Com a palavra o vereador Adilson Carvalho. Eu só gostaria de saber da Comissão de Educação como que está a ampliação, o término da escola século XXI, está trabalhando, está construindo, como que está avançando aí o término. Se ele perguntar ao Carlinhos, você tem visitado lá, tem uns dias que eu não vou lá, Carlinhos? Vereador, faz dias que eu não passo lá. Se eu puder pedir a ajuda da vereadora Marina, que está mais adentro da obra, né? Mas eu passei lá, eu acredito que há um mês atrás, e vi que eles falaram também que não estava se fazendo mais a obra. Mas o dia que eu passei lá, que eu vi no Facebook mesmo, na rede social, o pessoal estava na obra, né? Você tem mais alguma novidade, vereadora Marina? Uma parte, senhor presidente. Eu passei pela obra e tinha um número significativo de pessoas trabalhando e já vi muitos trabalhos executados. A intenção, né, seria inaugurar até o final desse semestre, mas eu acredito que isso não acontece. É uma escola que fica pronta para o ano de 2023. Isso, mas ela está em andamento. O anel viário, né, Genilson? O deputado Vitor Hugo, né, que esteve lá, foi ele que esteve com você lá? Em maio inaugura uma parte do anel viário de Jataí, e eu acho que isso aí está concretizando, vereador Patrick. Estive lá ontem, mas está um espetáculo, já tem uma parte que já está liberada, né? Então isso vai ser muito importante para a cidade de Jataí, esse anel viário, né? Esse término lá da ponte, né? E a complementação do anel viário. Só uma parte, vereador Adilson? Pois não, vereador. Vai inaugurar-se dia 31 de maio, né? Já temos praticamente certeza a vinda do presidente Bolsonaro já, né? Para a inauguração dessa obra. Então, só se houver um imprevisto aí fora do país, algo nesse sentido. O contrário, dia 31, aniversário da cidade, teremos ele que deve chegar para amanhã, ficar aí até no início da tarde e voltar para Brasília novamente. É isso aí que é o trabalho da Câmara Municipal de Jataí, todos os vereadores trabalhando, imbuídos nos objetivos, né? Quantas vezes nós já trouxemos o governador aqui em Jataí esse ano, ministro do transporte, né? Esteve aqui em Jataí, né? Vários deputados da bancada do estado de Goiás, deputado federal. Então, cada vereador tem seu segmento, tem seu deputado, né? Onde quase todos aí cobraram as emendas para a saúde, para a educação, urbanismo, segurança pública e tudo mais, né? Então, eu vejo que dessa forma, gente, olha, eu digo para vocês que nesse 8º mandato meu aqui, é uma das câmaras mais unidas que teve até no presente momento. Esses impasses, essas rivalidades que às vezes aconteceu e entre a população dos vereadores, isso acontece. Acontece diariamente, acontece. Ainda não tinha acontecido, mas principalmente o Sintego, todo ano é esse problema. Então a gente já mais ou menos já acostumou com isso aí, Patrick, mas eu vejo que nós, vereadores, teríamos que ser mais valorizados salarialmente. Nós não estamos cobrando tanto isso aí, né? Nós ganhamos 7 mil e pouquinho por mês. Hoje, pela Constituição Federal, do artigo 29, inciso 8º, o vereador lá fala que o subsídio do vereador da cidade até de 80 a 100 mil habitantes tem que ser 50% do deputado estadual, né? Então, eu vejo que nós poderíamos, às vezes, aí, não chegar até esse patamar, entendendo as dificuldades financeiras. Existem municípios aí que sobra dinheiro, mas o município de Jataí não é a mina de óleo, de galinha de ovo de ouro, que tem recursos públicos locados em caixas para poder fazer tudo, dar aumento, fazer graça com dinheiro público. Não é isso, não. Nós somos vereadores responsáveis. Eu vejo que nós precisamos, às vezes, aí, de ter mais representatividade aqui no nosso município.
Veja bem que nós somos 10 vereadores, tem município aí que não tem 1.000 habitantes, aí tem 9 vereadores, né? Vamos estudar isso aí, vereador Patrício, para que nós possamos aí voltar ao que era. Nós temos a legislatura de 92 a 96, de 96 a 2000, de 2000 a 2004, 2004 a 2008, tudo com 15 vereadores. Funcionava muito bem. E outra, não tem necessidade alguma de aumentar o duodécimo da prefeitura. O duodécimo continua o mesmo, entendeu? Então eu vejo que precisaria de ter mais representatividade. A nossa cidade já está aí. E nós, se não for 15, 13, mas que tinha que sair desse número, esse número par, né? Que dá muitas vezes a votação fica difícil, né? Mas de forma que a Câmara de Jataí não tem retaliação nenhuma, cada um tem sua opinião, suas palavras e votos, está aí na Constituição Federal também. Ninguém pode retaliar o vereador da posição dele, do pensamento dele, do voto dele, do que ele pensou em fazer, né? Então a gente parabeniza todos os 10 vereadores aí pelo o trabalho de 1 ano e 3 meses que nós já estamos aqui. E tenho certeza que a população de Jataí, a maioria aprova nós, Patrício. A maioria, em torno de 80% aprova a Câmara de Jataí, aprova a administração do prefeito Humberto. Então, você pode ter certeza que isso que aconteceu aqui hoje não vai atingir vereador nenhum, não. Você pode ter certeza disso aí. Era só, senhor presidente, agradeço pela palavra e desejo a todos um bom dia. Que Deus continue sempre nos abençoando. Gente, continua franqueada, mas eu vou ter que dar uma saidinha. Só com a palavra, senhor presidente. Eu quero só registrar aqui nessa manhã. Bom dia a todos, colegas. Bom dia, senhor presidente. Só registrar aqui a alegria, a satisfação que nós temos, que eu tenho de receber a notícia ali junto à prefeitura, que o nosso deputado Glaustin da Foco, pela emenda de bancada, está destinando, Glaustin da Foco, destinando, né, já chegou no sistema do município, 1.200.000 para ajudar na construção do Hospital do Patiaga ali, né, no Hospital do Câncer. Então está destinando da emenda parlamentar da bancada 1.200.000 para o nosso município e mais 600.000 para a saúde. Então, recurso que vai ajudar muito o nosso município. Mais uma vez, o deputado, né, contribuindo, né, com compromisso com o nosso município. Então, estou registrando nessa manhã, né, esses 2 recursos estão chegando para o nosso município num momento tão importante. E deu de já parabenizar o Vitor Hugo, com o nosso vereador, colega vereador Marcos Patrick, que representa, também que tem feito um grande trabalho, a gente tem de reconhecer. Também a deputada Flávia Moraes, representada pelo colega Abimael Silva, que tem ajudado muito e já colocou R$1 milhão também de emenda de bancada, vai somar muito, não só esse recurso também, mas os trabalhos aí, né, dos exames, da vinda do ônibus, o nosso município, e tantos outros, o Zé Mário, né, também o João Campos, né, que o nobre colega Duval representa, e tantos outros deputados que têm nos ajudado aqui. Isso mostra que quem ganha o nosso município, a gente tem que pensar, né, na população, e nós estamos aqui representando essa população que tanto merece. Nós temos prerrogativa, nós estamos em 4 vereadores aqui, a palavra está franqueada, porque pequeno expediente nós podemos tirar o paletó, tirar a gravata, tudo aí, e falar à vontade. Bimael, fala um pouco aí. Bom, já que o Adilson me concedeu a palavra, deixa eu destacar aqui o trabalho da nossa deputada Flávia Moraes, que tem um carinho muito especial pelo povo de Goiás, votando as matérias necessárias, interessantes e, sobretudo, para o bem comum. E recentemente enviou-nos um comunicado do encaminhamento de uma emenda federal no valor de R$1 milhão, que também será destinado para a construção do Centro Oncológico, né, do Hospital Padre Tiago, atendimento pelo SUS, que é aquele atendimento chamado gratuito, né? Então, dessa forma, ela afirma ainda mais o compromisso com o Jataí, compromisso com essa população. Fiquei muito satisfeito com alguns parentes da minha esposa que moram em Caiapônia, né? O ônibus esteve lá. O ônibus esteve lá recentemente. Fazendo um atendimento exemplar àquela população de Caiapônia. Então, meus parabéns à deputada Flávia Moraes por esse importante benefício aí, levando a saúde aí até a cidade dos municípios. Muito bem, parabéns pela sua representante lá. E muito bom o trabalho dela. Inclusive, vereador, o senhor me fez lembrar que vão para 200 pessoas sendo atendidas com exames e consequentemente, a cirurgia de cataratas. Pessoas de Jataí vão chegar agora a 200 atendimentos, a 200 cirurgias, né, por conta dessa parceria
encaminhamentos de emendas, né, nesse sentido. Então, fico muito satisfeito, muito grato. Fica aqui a nossa gratidão, senhora presidente, à deputada federal Flávia Moraes. Gente, agradeço a presença dos colegas vereadores, da comunidade, da imprensa em geral, dos internautas que nos acompanharam nessa sessão e declaro encerrada a presente sessão aos 17 de março de